Eu moro aqui na Irlanda, vai fazer 6 anos esse ano. E quando eu vim do Brasil pra cá, eu vim fugida, porque lá no Brasil eu era casada com um cara que era um verdadeiro monstro. Um cara tão cruel que se eu não tivesse conhecido de perto, se eu não tivesse vivido, eu não ia acreditar que existe pessoa daquele jeito. E com as pessoas de fora, ele era um amor, sabe? Brincalhão, conversador, alegre, divertido. Então, quem olhava jamais podia imaginar o que eu passava com ele dentro de casa. A minha família não acreditava, a minha mãe não acreditava, porque com ela, ele era o genro dos sonhos, né? Ele era um amor de pessoa. Uma vez mesmo, a gente foi num churrasco na casa de uma tia dele, e tipo assim, tava só família, não tinha ninguém de fora. E nisso a gente tava uma rodinha de pessoas, e o primo dele tava contando umas histórias na maior zoação. Então, tava todo mundo rindo, sabe? Se divertindo, escutando ele contar aquelas coisas. Ele mesmo tava rindo, se divertindo. No meio disso, o tio dele colocou o braço no meu pescoço, meio que escorando assim, e continuou ali rindo, prestando atenção no que o filho dele estava fazendo. E eu também, gente, eu não prestei atenção nisso. Eu continuei rindo, sabe? Eu não vi nada de mal nessa situação. Só que quando a gente chegou em casa, quando eu entrei, que ele trancou a porta, ele olhou para mim e falou assim: "Você acha que eu não percebi?" E eu: "Percebeu o quê?" Ele falou assim: "O assanhamento que você tava para cima do meu tio, você acha que eu sou bobo?" E quando ele me falou isso, eu já desesperei a chorar, porque eu já imaginava o que ia acontecer comigo ali. Só que aquele dia foi o pior de todos, foi um verdadeiro pesadelo. No outro dia, eu mal conseguia levantar da cama de tanta dor que eu sentia. E isso não foi uma vez que aconteceu, não. Esse dia que eu contei foi a pior, mas isso aconteceu diversas vezes. E eu não denunciava para a polícia porque nem a minha própria mãe acreditava em mim. Então eu tinha medo de denunciar para a polícia, eles não me levar a sério, não fazer nada com ele e ele acabar se vingando de mim no final. E era isso que ele ia fazer se isso tudo acontecesse. A minha mãe, eu cheguei várias vezes a pedir ajuda para ela. Uma vez eu mostrei o meu corpo todo marcado para minha mãe. Sabe o que eu escutei dela? Que eu tinha que ter paciência, que o meu marido ia mudar e que também as coisas não eram da forma que eu estava colocando, não. Eu só estava aumentando porque certamente eu queria ficar solteira para sair por aí pegando fogo. Era isso que eu escutava da minha mãe. Eu não tinha apoio, porque, como eu falei, né, para ela, ele era o genro perfeito e a minha mãe também é daquelas pessoas antiquadas que acham que a mulher, ela tem que comer o pão que o diabo amassou com o marido, mas ela não pode largar, que o casamento é acima de qualquer coisa. Enfim, a minha sorte é que naquela época ele era muito leigo para tecnologia, internet, essas coisas. Ele não entendia nada. E eu já tinha um celular digital que ele não sabia mexer. Foi essa a minha salvação. Senão, ou eu estaria lá até hoje, ou eu nem estaria viva mais. Porque aí nessa época eu conheci o Davi. A gente se conheceu pelo Facebook e eu ficava todo dia conversando com ele. Como o outro, né, o monstro lá, ele não entendia nada, então eu podia ficar bem tranquila conversando com o Davi à vontade, que não tinha perigo dele pegar, né, não tinha perigo dele perceber. E eu me sentia tão carente, sabe, de uma amizade, de uma pessoa para me apoiar, para me escutar, para, sei lá, pelo menos me dar um conselho, que com poucos dias que eu e o Davi estavam se falando, eu já contei para ele, eu já desabafei, já contei toda a situação que eu vivia dentro de casa e aquilo meio que foi se aproximando a gente foi se apegando um no outro, foi criando um laço. O Davi também, ele me contou que ele era muito sozinho aqui na Irlanda, que ele tinha vindo sozinho, não tinha ninguém, toda a família dele estava no Brasil. Enfim, com o tempo, a gente ficou tão apegado um no outro que um dia o Davi me ofereceu de me trazer aqui para a Irlanda. E, gente, eu confesso que eu não acreditei, porque eu pensei assim, um cara da internet, no outro lado do mundo, ele fala o que ele quiser. Agora, cumprir, ele vir aqui no Brasil só para me buscar, isso aí que eu quero ver. Só que o Davi, ele cumpriu tudo certinho, tudo bonitinho da forma que ele me falava. Aqui da Irlanda, ele me ajudou horrores, porque, tipo assim, eu não entendia nada. Se fosse para eu arrumar minha documentação, passaporte, tudo sozinha, eu estava perdida, porque eu nem sabia para onde ir.
Só que o Davi, ele me mandou dinheiro, sabe? Daqui da Irlanda, ele me mandou dinheiro pro Brasil e ele ficava me ensinando, olha, é em tal lugar que você vai para poder arrumar o passaporte, em tal lugar você faz isso. E aí depois ele foi para lá, a gente se conheceu pessoalmente, porque até então a gente só se conhecia pela internet, né? E o Davi me trouxe aqui para a Irlanda, sem ninguém saber de nada. Gente, eu nunca deixei ninguém desconfiar. Eu fiz tudo muito bem escondido, porque se aquele cara, se ele sonhasse que eu tava planejando vir para cá e ainda por cima com outro homem, olha, eu tenho certeza, ele teria acabado com a minha vida. E eu só liguei para minha mãe para contar onde eu tava, que eu tava bem, quando eu já estava aqui dentro da casa do Davi, que eu me sentia super protegida. E quando eu contei para ela, eu disse, olha mãe, eu tô aqui na Irlanda, mas a senhora pode ficar tranquila, eu tô com uma pessoa boa que vai me ajudar, né? Eu vou fazer a vida aqui, quando tudo isso passar, eu vou ir visitar a senhora, ou se Deus quiser, eu consigo dinheiro para mandar para vocês virem também. Eu sabia que a minha mãe, ela não ia ficar feliz. Como eu disse, eu conheço a minha mãe e ela é aquelas mulheres antiquadas que defende o casamento acima de qualquer coisa. Só que eu, como filha, contando pra ela que eu tava bem, que eu tava em busca da felicidade, de uma vida melhor, eu esperei que a minha mãe fosse se sentir pelo menos aliviada. Mas as palavras que ela me disse naquele momento foram duras, frias e cruéis. A minha mãe me disse assim, eu tenho tanta vergonha desse papelão que você fez, sair de casa, fugida, abandonar o marido para ir para o outro lado do mundo com um homem estranho que você conheceu na internet. Isso aí é coisa de mulher da vida, um homem honesto, trabalhador que você deixou dentro de casa. E eu, mais mãe, esse homem que a senhora está defendendo, que a senhora está falando que é bom, ele me torrava, mãe, ele me estuprava. Eu não posso falar aqui, sabe? Eu falei para minha mãe e ela me disse assim, mentira, eu conheço muito bem, você saiu de dentro de mim, é minha filha, mas eu conheço muito bem o tipo, quer colocar o marido de ruim só para poder dizer que o que você fez foi certo, que você tinha mesmo que fugir de casa, mas faz o seguinte, já que você tá aí, fica bem, fica em paz, esqueça de mim, não me liga mais não precisa me mandar notícia, esqueça que um dia eu fui a sua mãe. Claro, aquilo me cortou o coração. Bom, eu tô bem, eu tenho uma vida boa, eu tenho um filhinho de 2 anos. O Davi, ele é uma pessoa incrível pra mim, pro nosso filho também. Ele é maravilhoso, me trata super bem. Só que eu quis contar a minha história porque todos os anos, quando vai chegando essa data, quando vai se aproximando o Dia das Mães, eu fico assim, sabe, deprê, pra baixo, eu fico emotiva, chorando à toa, porque me dói o coração de lembrar que eu não posso ao menos ligar pra minha mãe, ouvir a voz dela e desejar feliz Dia das Mães, porque ela não quer me ouvir, sabe? Ela não quer que eu ligue pra ela. Mas apesar disso, de verdade, de coração, eu não tenho mágoa da minha mãe e nem rancor. Pelo contrário, eu tenho fé, eu tenho esperança que um dia a minha mãe vai acreditar em mim e que um dia ela vai me perdoar por ter fugido de casa para salvar minha própria vida, afinal, né? Eu morava no interior de São Paulo e minha família era extremamente protetiva. Mas de acordo com que eu fui crescendo, eu fui tomando mais liberdade das coisas. Eu tinha uma amiga, muito amiga, e eu também comecei a gostar de um boy no Facebook. Achava ele lindo. Eu fui contar pra essa amiga. Essa amiga regalou o olho desse tamanho e me contou que ela era apaixonada por ele, que era o crush dela e que não era pra eu me envolver com ele. E claro, eu super entendi, eu não ia furar o olho da minha amiga, né? Aí ela começou a falar que queria apresentar um amigo dele. Eu, assim como a maioria das pessoas desse universo, dessa sociedade, sempre tive uma grande dificuldade de falar não. Não quero, não gosto, não vou, não aceito. Eu sempre tive dificuldade, então eu acabava aceitando tudo que vinha acontecendo. E tipo, sabe quando você vai empurrando com a barriga porque você não sabe falar não? Você não quer, mas você acaba aceitando. Foi o que aconteceu. Ela ficou insistindo pra eu conhecer esse amigo do boy dela, pra tirar eu do caminho também, claro, né? E eu acabei aceitando, mesmo não querendo. Falei, tá bom. Começamos a conversar. O cara, gente fina pra caramba. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Ele foi lá na minha casa. Chegou lá na minha casa, meu pai já achou super estranho. Falou, vim pedir a mão da sua filha em namoro. E na hora eu falei, não, meu Deus, eu só queria curtição. Nossa, eu só queria curtição, eu não queria relacionamento, eu não queria. E eu fiquei daquelas, mas como eu não sabia falar não, acabei aceitando o pedido de relacionamento. Comecei a namorar com ele. O problema é que todo o histórico dele, de quando eu ia em alguns lugares, as pessoas falavam assim, nossa, mas... Tipo,
reputação dele não era boa. Toda vez que eu perguntava dele, todo mundo ficava meio que calado, meio que olhando assim, ninguém de fato contava o que ele fazia por aí, né? Eu não sabia quem ele era de verdade. E a gente começou a namorar. Só que ele bebia. E ele começou a fazer o quê? Por exemplo, ele vai almoçar lá em casa e minha mãe falava, vai lá no mercado comprar um refrigerante. Ele parava no bar e começava a beber. Entendeu? Aí ele bebia, dava uns bebidinha lá, voltava pra casa. E ele sempre ficava meio que grosso quando ele bebia, entendeu? Aí ele ficava diferente quando ele bebia. Só que eu não conseguia falar, não faz isso, não bebe. Então acabava empurrando o relacionamento com a barriga. O tempo foi passando várias vezes, aconteceu várias coisas no nosso relacionamento. Teve um dia que ele foi no rancho com os meus pais. Eu cheguei e ele já tinha saído com os meus pais e com o meu irmão. O que aconteceu? Ele chegou lá, encheu a cara de cachaça, decidiu ir embora. E foi embora pra casa dele. E nisso, ele desapareceu. Não me atendia. Meu pai e meus irmãos chegou falando que ele xingou todo mundo da minha família, que ele brigou com todo mundo, que ele saiu fazendo um barraco no rancho e que ele não era homem pra mim. Começou a falar um monte de coisa. E eu já queria sair do relacionamento. Porque o que acontece? Eu já estudava. E ele tinha uns papos de tipo assim, mulher minha não tem que trabalhar. Mulher minha tem que ser sustentada por mim. Mulher minha... E eu, quando eu queria ter sustentada por mim, mulher minha... E eu, quando eu queria terminar com ele sempre vinha com presentes caros. Sempre, sabe? E isso era o que mais me deixava, assim, me deixava mal, porque eu queria separar. Mas aí ele me levava pra jantar, ele me dava presentes caríssimos. Vocês não estão entendendo, né? Tipo, joias, telefone, entendeu? Passeios. Então, tipo, isso acabava me prendendo a ele. Entende? Então, todas as vezes que eu queria terminar com ele, exatamente porque eu sentia que ele queria me prender, que não queria que eu estudasse, que não queria que eu trabalhasse, que não queria que eu crescesse na vida, né? Ele acabava me dando presentes, acabava me deixando mal por terminar com ele. Tipo, como você vai terminar um relacionamento com alguém que tá ali, te dando amor, te dando carinho, te levando pra passear, te dando presentes? É difícil. Era conturbado na minha cabeça. Só que depois disso do rancho, meio que eu quis pegar um nicho, né? Tipo, agora eu vou conseguir separar dele. Só que minha família não sabia disso, que eu queria separar, que ele não queria deixar eu trabalhar e nem nada disso. Eu nunca tinha contado. E quando minha família começou a falar que ele xingou todo mundo, que ele brigou com todo mundo, eu comecei a meio que ajudar a minha família a falar mal dele e a realmente querer o fim do relacionamento. Enfim, ele sumiu. No outro dia a mãe dele me liga, falando que a culpa era eu, que odiava o nosso relacionamento, que me odiava, que a culpa era minha dele beber do jeito que ele bebia, sabe? E tipo, cara, não era culpa minha. E aí eu comecei a ligar pra ele, o pai dele atendeu e falou, esquece, ele não quer mais nada com você. E eu, não, ótimo, beleza, eu também não quero mais nada, mas ele tá bem? Tá bem, beleza. E aí ele pegou e foi lá na porta da minha casa e me xingou de tudo. Xingou minha mãe, xingou meu pai, xingou meus irmãos, xingou meus avós, xingou meus tios, me humilhou, me maltratou. Meu pai queria matar ele, sabe? E ainda ameaçou a gente ainda. Bom, ele foi embora. Até hoje, gente, eu tenho um pouco de medo dele. Eu tô em outro relacionamento, mas eu tenho medo de encontrar ele na rua, eu me sinto